Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 28. Marcos, capítulo 12, versículo 28. Assim diz a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é este: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Senhor, nos abençoa, que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, trazendo-nos entendimento sobre a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos falando sobre os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo, e uma vida cheia do Espírito Santo, ela lê, ela entende e ela vive segundo a palavra de Deus, amém? Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que compreende a palavra e vive dia após dia segundo os ensinamentos que ela encontra na palavra de Deus. Nós estamos aqui diante de um texto onde Jesus foi abordado por um escriba, porque ele estava tendo uma discussão com os saduceus a respeito da ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam na ressurreição e Jesus estava debatendo com eles, quando de repente esse escriba, ele chegou para falar com Jesus. E os escribas, eles eram homens que conheciam a lei, porque eles também eram chamados de copistas. Eles eram os responsáveis de copiar a lei em novos manuscritos, para que a lei não se perdesse. Naquela época não havia PDF, não havia nuvem, não havia Google Drive, não havia Dropbox, né? Não havia nada disso. Hoje você pega um documento, você joga ele na nuvem e ele está preservado. Naquela época isso não existia, então só havia o papel e a escrita. E se você mantivesse um texto sendo usado muitas vezes, ele ia se perdendo. Então você tinha que copiar tudo para um manuscrito novo. E os escribas eram os responsáveis por isso. Eles iam fazendo cópias da lei para que a lei fosse preservada. E por escrever a lei diversas vezes, eles guardavam a lei aonde? No seu coração. Eles guardavam os mandamentos de Deus no seu coração. E aí chega esse escriba que ouviu a discussão, o texto fala isso no versículo 28, e de repente ele faz uma pergunta a Jesus, que talvez tenha sido resultado da sua vida inteira, copiando e copiando e copiando os mandamentos de Deus.
ele era uma pessoa que tinha essa responsabilidade, e de repente ele resolve fazer uma pergunta a Jesus: mestre, qual é o principal de todos os mandamentos? Porque, obviamente, o que eu vou dizer agora não está no texto bíblico, mas é uma paráfrase. Talvez ele tenha pensado: eu já escrevi tantos mandamentos durante a minha vida, qual será o maior, qual será o principal? E ele faz essa pergunta a Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? Eu imagino essa pergunta sendo feita a nós. Qual é o maior mandamento que você responderia para esse homem? Hoje a gente tem a resposta no texto, então obviamente a nossa resposta vai ser tendenciosa para o que Jesus respondeu, mas diante dos mandamentos que nós conhecemos, qual é o maior, qual é o principal? Jesus, ele elenca dois principais mandamentos. Quais são? Ele responde nos versículos 29 e 30 o primeiro, e no versículo 31 ele responde o segundo. Ora, qual foi a pergunta que o escriba fez a Jesus? Qual é o principal de todos os mandamentos? Ou seja, de tudo aquilo que Deus disse, o que é mais importante? Qual é a resposta de Jesus? Qual é a primeira resposta de Jesus? Versículo 29. O principal é este. Qual é o principal? Qual foi a pergunta? Versículo 28, por favor. Qual foi a pergunta do escriba? Qual é o principal de todos os mandamentos? Versículo 29. Qual é a resposta de Jesus? O principal é este. Qual é? Escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua... Este é o principal de todos os mandamentos. Aí eu pergunto a você: da onde Jesus tirou isso? Da onde Jesus tirou isso? Mais alguém quer falar alguma coisa? Da lei? Qual foi a pergunta do escriba? Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus deu uma resposta. Então, obrigatoriamente, Jesus estava citando o quê? Um mandamento. Jesus não ia inventar um mandamento novo ali na hora, ia? Então ele se referiu à lei. Agora a pergunta é: a que mandamento Jesus estava se referindo? Olha, gente, eu não estou com pressa. A que ponto da lei Jesus está se referindo? Todas as vezes que você vê uma citação na Bíblia, entre aspas, é uma citação do Antigo Testamento. Então Jesus está citando o Antigo Testamento. Ou seja, isso aqui que Jesus está respondendo ao escriba, como sendo o principal de todos os mandamentos, está na lei. Aonde está isso? Os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é o quê? Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Jesus citou exatamente o que Moisés escreveu para o povo de Israel. Deuteronômio capítulo 6. Faz até o seguinte, deixa aberto aí em Marcos 12, 29, por favor. Isso. Eu vou ler Deuteronômio e você pode ir comparando com o que está escrito em Marcos. Tá? Deuteronômio. Se você já abriu, pastor, já abri Deuteronômio, não tem problema. Mas nós vamos deixar aqui na tela Marcos 12 para você ver que Jesus está falando a mesma coisa.
Deuteronômio 6, 4 e 5. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então, quando Jesus é perguntado pelo principal mandamento, Jesus responde o que Moisés falou ao povo de Israel. Meus irmãos, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Deuteronômio foi um texto escrito por Moisés, depois de 40 anos de peregrinação no deserto. O povo estava às portas da terra prometida, e Moisés então ele relembra o povo dos mandamentos do Senhor, para que o povo de Israel não se esquecesse de Deus quando entrasse na terra prometida. Então a resposta de Jesus ela é muito emblemática, porque Jesus evoca Moisés. Ele diz assim: olha, você quer saber qual é o principal mandamento? Foi o que Moisés disse para o povo, lá no deserto, antes de entrar na terra prometida. Escute, ó Israel, versículo 29 de Marcos 12, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus. Isso é importante, meus irmãos, porque muitas vezes nós estamos andando com Deus, mas nós não escutamos a Deus. Porque não adianta apenas saber quais são os mandamentos, porque, meus irmãos, até o diabo conhece os mandamentos, até Satanás conhece a Bíblia, sim ou não? Mas ele cumpre a palavra de Deus? Óbvio que não. Então, ser cristão não implica em apenas conhecer a palavra, mas escutar, porque escutar significa que você está prestando atenção, e quando você presta atenção, você coloca em prática. Então Moisés está chamando o povo a escutar o Senhor, o único Deus, e agora Jesus está repetindo isso. Muitos anos depois, ele está repetindo a mesma frase: escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. Por quê? Por um simples motivo: porque Ele é o único, não tem outro. Então nós não podemos ouvir outras vozes. Nós não fomos chamados para seguir outras vozes. Nós não fomos chamados para seguir outros deuses. Nós fomos chamados para cumprir a vontade do nosso Deus. Você pode dizer amém? E por isso, Moisés e agora Jesus está repetindo a mesma coisa. Eles nos chamam a um relacionamento de amor. Ele diz no versículo 30, ame o Senhor seu Deus, mas ame a Deus de que forma? Meus irmãos, na primeira parte, Moisés e agora Jesus está nos chamando para escutar a Deus, para prestar atenção nas coisas que Deus está falando. Agora na segunda parte, o Senhor nos chama a viver com Deus um relacionamento de amor. Mas que tipo de amor? Os nossos relacionamentos, meus irmãos, eles são imperfeitos, porque nós somos regidos pela carne, e a carne, ela tende ao pecado. Mas quando se trata de um relacionamento com Deus, o Senhor está nos chamando a um relacionamento completo. Veja que Moisés e agora Jesus repetem a mesma coisa: ame o Senhor com o seu coração, com a sua alma e com o seu entendimento e com sua força. Foi isso que Jesus disse? Sim? Claro que não. Eu vou repetir. Jesus disse: ame o Senhor com o seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento, com a sua força? Não. Jesus disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. E eu falei da outra forma de propósito, porque isso faz a diferença. Você não pode amar a Deus pela metade. Você não pode amar a Deus quando te convém. Você não pode amar a Deus somente quando você está afim. Hoje eu estou afim de amar a Deus. Hoje eu estou afim de viver a vida cristã. Hoje eu estou afim de cumprir os mandamentos.
aí está tudo bem. No dia seguinte você está mal, hoje eu não quero saber de Deus. Isto não é um relacionamento que ama a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. O que Deus quer de nós é uma coisa só, é tudo ou nada. Não dá para amar a Deus pela metade, não dá para andar com Deus pela metade, não dá para ter um relacionamento a Deus pela metade. Sabe por quê? Na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas que tentaram isso, e quando você tenta ter um relacionamento com Deus pela metade, você vai falhar. Porque um belo dia você vai acabar reclamando, murmurando, menosprezando, parando de escutar o que Deus tem para te dizer. Porque um dia você vai estar afim e no outro dia você não vai estar afim. Mas chova ou faça sol, a igreja de Cristo foi chamada para viver um relacionamento com Deus integralmente. Você pode dizer amém? 100%. Porque senão daqui a pouco você vai começar a reclamar, a murmurar, como o povo de Israel fazia no deserto. O povo saiu da escravidão e daqui a pouco começou a reclamar: não tem água, não tem comida, não tem isso, não tem aquilo, é melhor estarmos no Egito, porque lá a gente tinha comida. Porque quando você tem um relacionamento com Deus pela metade, você não está andando com Deus. Você entrega somente parte da sua vida. Você ama a Deus até um certo ponto. Meus irmãos, a vida cristã, ela é vivida pela fé. E fé é mergulhar na presença de Deus. Eu não posso me relacionar com Deus de acordo com a minha... quando me convém. Eu não posso me relacionar com Deus quando é conveniente para mim. Isto não é amar a Deus de todo o coração. Isto não é amar a Deus de toda a alma. Isto não é amar a Deus de todo entendimento. Isto não é amar a Deus com toda a sua força. Porque haverão dias bons, mas haverão dias ruins também. E no dia mau, você vai amar a Deus ou não? Se você só entregou metade da sua vida, se você está acostumado ou acostumada a ter um relacionamento com Deus pela metade, você vai viver variando no seu relacionamento com Deus. E aí vão vir as lutas, o vento vai soprar, vai cair a chuva, o rio vai transbordar, e o que vai acontecer com uma casa que foi edificada sobre a areia? Ela vai cair. Um relacionamento que ama a Deus com todo o seu coração é como alguém que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Não cai. Vai soprar o vento, as chuvas vão cair, os rios vão transbordar, mas a sua casa vai permanecer de pé. Então eu preciso entender que qual é o principal mandamento de todos. Primeiro, escute. E depois, ame a Deus com tudo o que você tem. Metade não serve. 60% não serve. 70% não serve. 80% não serve. 90% não serve. 99,9% também não serve. Com Deus tem que ser o quê? 100%. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Então, respondendo ao escriba, quando ele perguntou: mestre, qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o principal? Escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, porque Ele é o único Senhor. Então ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Mas Jesus puxa um segundo mandamento, que não é o principal, mas é tão importante quanto. No versículo 31, ele cita, e aí está entre aspas, porque ele também está citando algo do Antigo Testamento: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ele está citando também
a lei. Levítico capítulo 19, versículo 18, pode pôr na tela, por favor. Jesus não estava tirando nada da sua cabeça, ele foi arguído, perguntaram a ele qual o principal de todos os mandamentos, e ele trouxe a lei. Veja o que a Bíblia diz em Levítico capítulo 19, versículo 18: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas, o que está escrito? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Meus irmãos, então, a primeira coisa que eu preciso saber é: eu preciso escutar a Deus e eu preciso amá-lo de todo o meu coração. Este é o principal. Mas existe um segundo mandamento que Jesus também evocou aqui, que ele disse que é importante, que está lá em Levítico capítulo 19, versículo 18: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aí você vai me dizer: mas pastor, esse aí é mais fácil. Amar a Deus é um pouquinho mais complicado, porque Deus é Deus Todo-Poderoso, a gente tem uma certa dificuldade com isso, mas amar o próximo é mole. Eu quero perguntar para você: é mole mesmo? Será que realmente é tão fácil amar o próximo? Porque amar o próximo não é gostar, não é ter simpatia, não é achar a pessoa legal, não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando de um bem-querer, a Bíblia não está falando de um sentimento terno, a Bíblia não está falando de gostar ou querer bem a uma pessoa, a Bíblia está falando de amar. A Bíblia não está falando de tratar bem. A Bíblia está falando de quê? Amar o próximo. E eu pergunto a você: como a gente ama o próximo? Sabe por quê? A nossa carne, ela nos faz às vezes fazer coisas que não agradam a Deus. A nossa carne às vezes nos faz soltar palavras para o nosso próximo, que ao invés de abençoá-lo, colocam ele para baixo. Isso não é amar o próximo. Vou te dar alguns exemplos. Você passa a semana inteira longe do seu irmão. Tem pessoas aqui que você está vendo hoje e que você vai vê-la novamente quando? Domingo que vem. E nós já pregamos sobre isso. Isso é algo que nós temos que vencer, porque a igreja que só se vê aos domingos está fadada ao fracasso. Se você acaba o culto e fala para o seu irmão: até domingo que vem, isso quer dizer só uma coisa: durante a semana você se vira, domingo a gente se encontra. E isso a gente já pregou sobre isso, está no YouTube. Mas se você passa uma semana sem ver uma pessoa, e quando você encontra com ela no domingo que vem, a primeira coisa que você olha para ela e fala, você fala assim: puxa vida, você engordou, hein? Eu pergunto a você: isso é um ato de amor? Sim ou não? Será que você não tem outra coisa para falar da pessoa? Será que não existe nenhuma outra coisa que chame a atenção na vida da pessoa, que você possa falar? Eu não estou dizendo. Aí você vai dizer: ah, pastor, mas eu sou sincero. Há uma diferença entre sinceridade e ser uma pessoa rude. A pessoa compra um carro, o irmão trocou de carro, e chega logo o outro e fala assim: ah, trocou de carro, né? Ah, mas não é um carro zero. Podia ser um carro melhor, irmão. A pessoa vai no salão, passa 3 horas no salão, fazendo o cabelo. Quando chega na igreja, a irmã chega: ih, irmã, o que você fez no cabelo aí? Ficou horrível.
Deixa-me te dizer uma coisa que eu aprendi com um pastor meu. Ele dizia assim: quando você não tiver nada para falar de bom, enche a boca de água. Porque ser grosseiro com as pessoas não é uma prova de amor. A pessoa às vezes está enfrentando uma dificuldade de vir para a igreja, uma luta espiritual tremenda, está às vezes um mês sem vir à igreja, e de repente ela consegue vencer aquela barreira, e ela fala assim: hoje eu consegui vencer essa batalha espiritual, eu estou um mês querendo ir na igreja, eu não consigo, mas hoje finalmente eu vou chegar na igreja, eu vou reencontrar os meus irmãos, eu vou reencontrar as minhas irmãs, hoje vai ser um dia de alegria na minha vida, e ela vem com aquela expectativa no coração, e quando ela bota o pé na igreja, a primeira palavra de ânimo que ela recebe é: seja bem-vindo, visitante. Achou o caminho de volta da igreja? Estava em pecado? Isso é amar o próximo? Me responda. Não. Isso não é amar. Nós precisamos entender, meus irmãos, que amar o próximo é tratar o próximo como eu trataria a quem? Aliás, é isso que está escrito no texto. Eu fico imaginando você diante do espelho, olhando para a sua imagem refletida, dizendo assim: puxa, como você está velho. Você fala isso para o espelho? Alguém fala isso para o espelho? Eu duvido. Eu duvido que você pare diante do espelho e fale assim: meu Deus, você engordou hoje, hein? Como você está feio. Você fala isso para você mesmo? Se você está falando, eu vou indicar para você um psicólogo, o telefone de um bom médico, para cuidar de você, porque ninguém que eu conheça que está bem de saúde mental fala essas coisas para si mesmo. Ora, se eu não falo para mim mesmo, por que eu vou falar para o próximo? Porque eu vou tratar as pessoas de uma maneira diferente do que eu trato a mim mesmo, e este é o ponto. Jesus está dizendo: não trate as pessoas como você não gostaria de ser tratado. É simples. Amar o próximo é olhar para o irmão e ver naquela pessoa você. Se você não se agride, se você não faz mal a você mesmo, se você não fala palavras ruins para você mesmo, então não fale para o próximo. Amém? Então Jesus está chamando a igreja a uma reflexão. Quando aquele homem aborda Jesus e pergunta a Jesus qual é o principal dos mandamentos, Jesus responde dessa maneira: primeiro, escute a Deus e o ame de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Mas em segundo lugar, ame o próximo como a você mesmo, porque quando você ama, você não trata mal. Quando você ama, você faz o bem. Quando você ama, você perdoa, você passa por cima dos problemas, você trilha o caminho da reconciliação. Posso ouvir um amém? Então tudo isso é importante para que uma igreja cumpra os propósitos de Deus aqui na terra. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que ama a Deus e ama o próximo. E amar não pode ser só de boca, não pode ser somente da boca para fora, mas tem que ser de fato e de verdade. Amém? E aí Jesus continua. Aliás, o escriba então, no versículo 32, o escriba responde a Jesus, ele diz: muito bem, mestre, e com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E aí é uma outra questão para a nossa reflexão. O que o escriba está dizendo para Jesus aqui é que cumprir esses mandamentos que Jesus está citando. Quais mandamentos, pastor? O principal e o segundo. O principal é: escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E aí o escriba está dizendo que tudo isso é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. O que o escriba está querendo dizer com isso?
Como era o culto na época de Jesus? Aonde era feito o culto na época de Jesus? Aonde? No templo. Amém? Na época de Jesus o culto era feito aonde? No templo. E como é que era feito o culto? Você tinha que levar até o templo o quê? O seu sacrifício, o seu holocausto. E o seu sacrifício então seria oferecido ali e Deus iria aceitar a sua oferta. Quem podia levar um animal maior, levava um animal maior. Quem não podia levar um animal maior, levava um animal menor. A lei de Moisés, ela tinha essas determinações, um tipo de animal para cada tipo de pecado e para cada tipo também, para cada condição financeira, de acordo com a condição financeira de cada um. Então, o culto na época de Jesus, durante todo o Antigo Testamento e na época de Jesus, era um culto feito à base de sacrifícios e holocaustos. Olha o que o escriba está dizendo. Amar a Deus, versículo 33, de todo o coração, e o entendimento, e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que o quê? Todos os holocaustos. Ou seja, o escriba está dizendo que amar a Deus e amar o próximo era mais importante do que o quê? Do que o culto. Então, meus irmãos, é óbvio que o escriba não estava dizendo que uma coisa iria substituir a outra. O que ele estava querendo dizer era que amar a Deus e amar o próximo era mais importante do que o culto, porque se você prestar um culto a Deus sem amar a Deus e sem amar o próximo, você será aceito por Deus? Qual é a resposta? Não. Então nós precisamos entender que essas duas coisas que Jesus está propondo aqui para esse escriba, afetam diretamente o quê? O nosso culto a quem? A Deus. Então você pode dizer para mim, mas pastor, eu sou um crente fiel, eu não falto um culto, eu trago o meu dízimo em dia, eu louvo a Deus, eu trabalho nos ministérios da igreja. Tudo isso é bom, mas melhor do que isso é fazer o quê? Amar a Deus e amar o. Sem essas duas coisas, tudo o que você fizer não vai ser aceito por Deus. Jesus chegou a dizer certa vez, que se você estiver levando a sua oferta até o altar, e se você se lembrar que existe algo entre você e seu irmão, o que você deve fazer? Voltar, se reconciliar e depois entregar a sua oferta no altar. Por quê? Porque um culto onde o nosso coração não serve a Deus, não ama a Deus adequadamente e não ama o próximo adequadamente, é um culto hipócrita. É um culto que não agrada a Deus, porque o nosso coração não está alinhado com aquilo que Deus pede. Então, amar a Deus e amar o próximo é importante para a nossa vida, é importante para o nosso dia a dia, mas também é importante para o culto que a gente presta a Deus. Posso ouvir um amém? Nós não podemos prestar um culto de qualquer maneira, e para não prestarmos um culto de qualquer maneira, nós temos que colocar o amor a Deus e ao próximo em primeiro lugar, porque o culto é o resultado da vida que nós praticamos. O que você faz aqui no domingo ou na quinta-feira é resultado da vida que você vive lá fora. Então veja que o escriba, ele entendeu o que Jesus Cristo disse. Ele falou: mestre, então se esses são os mandamentos mais importantes, eles são mais importantes do que os holocaustos e os sacrifícios. Ou seja, aquele escriba, ele ouviu Jesus, ele refletiu, ele pensou, e ele chegou a uma conclusão. Então, mestre, o que o Senhor está me dizendo aqui agora é mais importante do que todo o sistema sacrificial do culto que a gente presta a Deus. E Jesus Cristo disse: é sim, porque Jesus
no versículo 34, veja o que está escrito: vendo Jesus que o escriba havia respondido de que forma? Sabiamente. Ou seja, então Jesus estava concordando com aquilo que o escriba estava dizendo. O escriba pensou a respeito do que ele ouviu e ele chegou a uma conclusão sábia. Ou seja, tudo que eu faço no templo não é mais importante do que a maneira como eu vivo diante de Deus, diante do próximo. Você pode dizer amém? Então qual é a conclusão? O nosso culto a Deus, ele tem que ser prestado de uma maneira em que eu ame a Deus acima de todas as coisas e que eu ame o próximo como eu amo a mim mesmo. Então eu tenho que levar isso a sério. Eu tenho que olhar para a pessoa que está ao meu lado na igreja e dizer: esta pessoa é minha responsabilidade. Esta pessoa é minha irmã em Cristo, é meu irmão em Cristo. Nós somos um só corpo. Nós somos o povo de Deus e precisamos nos importar uns com os outros. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos os corações, e a pandemia acelerou esse processo. Hoje em dia nós temos dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas, porque parece que nós ainda estamos vivendo na pandemia, onde cada um estava trancado na sua casa, lutando pela sua sobrevivência. Deixa eu te dizer uma coisa: a pandemia já acabou. A igreja precisa voltar a ser igreja. A igreja precisa voltar a ser sal e luz. Nós precisamos voltar a tocar no coração do nosso irmão, da nossa irmã, porque mais importante do que todo o sistema de sacrifícios e holocaustos é amar a Deus e amar o próximo. Você pode dizer amém? Agora preste atenção na resposta de Jesus, versículo 34. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, Jesus fez uma declaração. Qual foi a declaração de Jesus? Você não está longe do reino de Deus. Deixe-me te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. O escriba chegou para Jesus e fez uma pergunta. Qual foi? Qual o principal de todos os mandamentos? Ok? Foi essa a pergunta que o escriba fez? Sim ou não? Qual foi a resposta de Jesus? Amar a Deus com toda a sua... Primeiro foi: escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Então, sabendo disso, ame o Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Deixa eu citar aqui: de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o escriba fez uma pergunta, Jesus respondeu. O escriba pensou a respeito do que Jesus falou e ele tirou uma conclusão. Então, mestre, amar a Deus e amar o próximo está acima de todo o sistema sacrificial e de holocaustos. Jesus disse: você respondeu sabiamente. Mas veja qual foi a conclusão agora de Jesus. Jesus disse o que para aquele homem? Você não está longe do reino de Deus. Preste atenção. O que esta frase de Jesus quer dizer? O escriba conhecia a lei, fez uma pergunta a Jesus, Jesus respondeu, ele pensou a respeito, ele concluiu certo, mas a resposta de Jesus foi: você não está longe, mas também não está dentro. Você entende isso? Há pessoas que estão na igreja, ouvindo a palavra, cantando as músicas, dizimando, ofertando, mas
não estão dentro do reino de Deus. Jesus disse para ele: você não está longe, mas você também não entrou. Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, porque há um grave e grande perigo rondando muitas vidas e corações, que são os amigos do Evangelho. São pessoas que simpatizam com a igreja, porque a igreja é um ambiente abençoado, reúne pessoas abençoadas, pessoas que são carinhosas, pessoas que são amorosas, pessoas que levam a vida cristã a sério. Então, é bom frequentar uma igreja, amém? Ao ponto até das autoridades falarem isso. Eu lembro que na época da pandemia, eles diziam: olha, procure e não se afaste da igreja, porque a igreja vai ajudar você a vencer isso. Você lembra disso? As autoridades reconhecem que as igrejas fazem bem às pessoas. Mas existe uma grande diferença entre frequentar uma igreja e ser membro do reino de Deus. Jesus Cristo disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nós não evangelizamos, nós não curamos os enfermos, nós não fizemos tais e tais e tais e tais coisas. E a resposta dele vai ser: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, eu não os conheço. Então, o que está em jogo, meus irmãos, é a vida no reino. Não adianta conhecer, não adianta saber. O escriba, ele conhecia a lei. O escriba, ele sabia pensar a respeito da lei, ele soube ouvir Jesus, ele soube tirar conclusões a respeito do que Jesus estava falando, mas existe uma grande diferença em entender essas coisas e colocá-las em prática. Por isso que Jesus Cristo disse: você não está longe, mas você ainda não entrou. Se você continuar, você pode entrar. Se você colocar essas coisas, essas palavras em prática, você vai entrar no reino. Mas hoje você ainda não entrou. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Uma vida cristã vivida pela metade significa que você não está no reino. Se você não consegue amar a Deus de todo o seu coração, se você não consegue amar o próximo como a você mesmo, se você não consegue escutar a voz do Senhor que se revela através da sua palavra e colocá-la em prática na sua vida, alguma coisa está errada. E somente o Espírito Santo pode completar essa boa obra nas nossas vidas, porque o homem natural, ele rejeita as coisas de Deus. O homem natural, ele não quer amar a Deus de todo o seu coração. O homem natural não quer amar o próximo como a si mesmo. O homem natural não quer nem saber de Deus. É só o Espírito Santo que tem poder para transformar as nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Então nós precisamos ter esse cuidado. Eu não quero ouvir que eu não estou longe do reino de Deus. Eu quero estar dentro. E você? Quem aqui quer estar dentro do reino de Deus, diga amém. Então nós precisamos aprender a ler, ouvir e colocar em prática. Ler, ouvir e colocar em prática. Ler, ouvir e colocar em prática. Não podemos viver a vida cristã de qualquer maneira. Isto não serve para Deus. Uma vida pela metade não agrada a Deus. Eu sou meio crente. Eu sou meio fiel. Eu conheço meia Bíblia. Isso não serve para Deus. Isso não agrada a Deus. Deus quer um relacionamento integral. Adão, ele recebia todos os dias. Meus irmãos, sabe o que é todos os dias você receber a visita de Deus? A gente não sabe o que é isso, porque Deus trata com a gente no espiritual, mas Adão, Deus tratava com ele, sabe como? Face a face, todos os dias. Bastou uma falha, o momento em que ele não cumpriu a vontade de Deus, o pecado entrou na história da humanidade. Porque Deus não quer nada pela metade. Deus não quer que você se esforce
em 9 e fale em 1. Deus quer que a gente cumpra toda a sua palavra. Ah, pastor, mas isso é impossível. Para nós pecadores é. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que se esforçar. Eu e você, nós somos pecadores. Amém? Pode falar amém que você é pecador também. Todos nós somos. Todos nós erramos. Meu irmão, minha irmã, não tem um dia, não existe um dia, eu não sei quantos anos de idade você tem, não existe um dia, não existiu um dia da sua vida e nem existirá esse dia em que o seu pecado não vá ofender a Deus. Todos os dias o nosso pecado ofende a Deus. Mas Deus olha para nós e vê duas coisas. Primeiro, Ele vê o sangue de Cristo derramado na cruz. E segundo, Ele vê o nosso esforço em tentar perseverar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? É isso que Ele quer enxergar. Ele quer enxergar o nosso esforço. Ele quer enxergar a nossa motivação. Ele quer enxergar que nós estamos tentando. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar das nossas dificuldades, Ele quer olhar para nós e dizer: o meu filho, a minha filha, ele não é perfeito, ela não é perfeita, mas ela está tentando. Assim como Ele se alegrou de Jó. Ele disse: você tem visto o meu servo Jó? Jó era um homem pecador, sim ou não? Sim ou não? Era um homem pecador, mas Deus olhou para Jó com olhos de graça, olhos de misericórdia e disse para Satanás: você tem visto o meu servo Jó? Um homem bom, justo, íntegro e fiel e que se desvia do mal. Ora, Jó também pecava como nós e pecava todo dia, mas Deus estava olhando para Jó e vendo nele a tentativa, o esforço de querer fazer o que era certo. Você pode dizer amém? E se Jó conseguiu, a gente também pode. Basta a gente tentar, basta a gente se esforçar. E para isso, nós temos algo que Jó não tinha. O que é que nós temos hoje que Jó não tinha? O Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo só foi derramado nos últimos dias. Jó não tinha o Espírito Santo. Ele conhecia a lei, ele se esforçava, mas ele não tinha o Espírito Santo falando com ele. Nós temos. Amém? Então nós temos que aprender a ouvir essa voz, que vai dizer para nós: faça, não faça, né? Siga por esse caminho, siga pelo outro, não tome isso, não tome aquilo. Ou seja, o Espírito Santo é o nosso guia, Ele é o nosso consolador, o Paráclito, aquele que foi enviado por Deus para nos guiar a toda a verdade. Então eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que você possa ouvir uma frase diferente desta frase que o escriba ouviu. Qual foi a frase que o escriba ouviu? Você não está longe do reino de Deus. Que não seja essa frase que você vai ouvir, que você possa ouvir uma outra frase, como Jó: meu servo, minha serva, um homem e uma mulher, justo, íntegro, fiel e que se desvia do mal. Que esta seja a frase que a gente vem ouvir de Deus. Não essa frase que nós não estamos longe. Eu não quero ouvir isso. Eu quero que pela graça de Deus eu esteja dentro do reino. Mas para viver dentro do reino, nós temos que nos esforçar. Como, pastor? Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Você pode dizer amém? Que Deus seja louvado pela sua palavra. Que nós possamos guardá-la no nosso coração e colocá-la em prática nas nossas vidas. Porque o culto que a gente presta a Deus
ele vai ser diferente de acordo com o estado do nosso coração. Porque Deus quer um sacrifício vivo, santo e agradável. E para isso, nós temos que nos esforçar. Amém? Vamos ficar de pé. Vou chamar os músicos aqui, por favor.